Olá, bom dia. Estou aqui com o professor de História, Sebastião, e eu estou representando a minha equipe que ficou responsável pelo tema do segundo reinado da Escola SEAV do segundo ano de formação geral. Agora eu vim aqui perguntar um pouco sobre os conhecimentos dele a respeito desse tema dos fatores dos conservadores versus os liberais. Professor Sebastião. Olá, bom dia galera, tudo bem? Então, eu agradeço aqui a aluna por me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre o segundo reinado. Bem pessoal, vamos lá. O segundo reinado começa no ano de 1840 e se estende até o ano de 1848. Grandes coisas aconteceram dentro desse período aí. Aí aconteceu a Guerra do Brasil com o Paraguai, aconteceu a abolição da escravatura e aconteceu também o fim do segundo reinado e o início da República do Brasil. Bem, para a gente entender um pouquinho sobre a questão do segundo reinado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver o que aconteceu antes do segundo reinado. Em princípio, o primeiro reinado que teve como seu personagem principal Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I foi um cara que não conseguiu chegar ao final do mandato dele porque era um cara que, meio, digamos assim, na gíria de hoje a gente podia dizer que ele era um cara meio que vida louca. O período dele foi cheio de muitos problemas, a ponto de que ele teve que abdicar do poder em 1831. Ele abdicou o poder e foi embora para Portugal. Aí ficou o trono vazio para ser preenchido exatamente pelo seu sucessor. Esse sucessor dele seria exatamente Dom Pedro II. O problema é que Dom Pedro II era apenas uma criança, ele só tinha 5 anos. Então, ele volta para Portugal e Dom Pedro fica para assumir o trono no lugar dele. Durante esse período em que se esperava que Dom Pedro chegasse à maioridade, o Brasil foi regido por outras pessoas que tomaram conta do poder. Finalmente, quando Dom Pedro estava com 14 anos de idade, aí ele assumiu precocemente o trono do Brasil. Aí, pessoal, o que aconteceu nesse momento? O Brasil é um país que vinha com muitos problemas de revoltas que surgiram em vários estados do Brasil. Na época não se chamava bem estado, se chamava de províncias ainda. Mas várias revoltas aconteceram aqui. Uma das estratégias que Dom Pedro teve foi fazer com que o Brasil se mantivesse unido e que não acontecesse aqui a mesma coisa que aconteceu na América Espanhola. Porque lá o que aconteceu? A Espanha acabou perdendo vários desses estados que foram formando países que vieram a ser Chile, Venezuela, Colômbia, o México e por aí vai. Dom Pedro não. Dom Pedro queria manter o Brasil unido. Para isso, ele tomou algumas decisões. Uma das coisas que ele precisava fazer era manter o equilíbrio entre os dois principais partidos políticos existentes no Brasil. De um lado tinha o Partido Conservador e do outro lado existia o Partido Liberal. Na verdade, esses dois partidos tinham muita coisa em comum. Os interesses defendidos por eles eram bem parecidos. Não é possível você estabelecer assim uma diferença muito acentuada entre esses dois partidos. Quem não tinha representante nesse momento lá era apenas o povo brasileiro. E Dom Pedro II, ao contrário do pai dele, ele foi um cara muito bem educado, muito bem centrado. Ele tinha conhecimento de tudo o que aconteceu no governo do pai dele e ele não queria repetir os mesmos erros. Então ele assume o poder com a finalidade de manter o equilíbrio dentro do Brasil. O que ele fez? Experiente, camarada. Ele criou aqui o que passou a se chamar de parlamentarismo às avessas. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o parlamentarismo inglês, e que o poder ele vem de baixo para cima, ou seja, as pessoas votam e elegem o parlamento. O parlamento, por sua vez,
vai eleger o primeiro-ministro. E lá em cima, no topo, está lá a rainha, está o rei, mas que não exercem o poder decisivo no país. Tem lá algum poder, porém não manda. Ou seja, no parlamentarismo tradicional, o poder sai do povo até chegar em cima na coroa. No parlamentarismo que foi idealizado e implantado no Brasil por Dom Pedro II, nós temos o caminho inverso disso aí. Nós temos aqui a figura do rei, agindo como um rei absolutista, onde todo o poder estava nas mãos dele. Ele, por conta própria, elegia os deputados e elegia também o primeiro-ministro. E na base da pirâmide estava o povo, que não votava em nada. Por isso, ele é chamado de parlamentarismo às avessas. Bom, o que Dom Pedro queria com isso? Ele queria manter a paz entre esses dois partidos. Existe uma charge muito interessante, que você pode ver isso na internet, que Dom Pedro representa o seu governo como uma balança com duas conchas. De um lado da concha estão os conservadores e do outro lado da balança estão os liberais. O que ele fazia? Ele dava o poder um tempo para os liberais, em um outro momento para os conservadores. Agindo dessa forma, ele conseguiu manter ali o equilíbrio entre essas duas forças políticas. E isso fez com que ele tivesse um governo próspero, um governo que conseguiu acalmar toda aquela convulsão, né, que havia no país, e com isso o governo dele diria que foi um reinado com uma certa tranquilidade. Entretanto, ele não conseguiu chegar ao final do seu mandato tendo grande sucesso por conta de algumas medidas que foram, algumas medidas externas. Por exemplo, enquanto dentro do Brasil ele conseguiu manter uma tranquilidade entre as forças provinciais, ele arrumou alguns probleminhas fora do Brasil. O principal problema que ele arrumou foi com a Inglaterra. Então, a Inglaterra, uma vez, criou um boicote contra o Brasil por uma situação que os ingleses fizeram uma bagunça no porto brasileiro, e por conta disso, o Brasil puniu a Inglaterra, né? Aí os ingleses exigiram, ou seja, o Brasil prendeu o navio dos ingleses, prendeu os ingleses, e por conta disso os ingleses entenderam que eles precisavam ser indenizados. O Brasil recorreu a uma corte internacional e lá disseram o seguinte: não, vocês estão errados e cabe a vocês pedirem desculpas ao Brasil. E isso acabou gerando uma birra entre o Brasil e a Inglaterra. Um conflito diplomático que poderia ter sido resolvido facilmente. Porém, não foi isso o que aconteceu. Então, o que o Brasil fez então para se vingar da Inglaterra? O Brasil acabou criando uma lei que aumentava os impostos dos produtos ingleses para o Brasil. Aí a gente precisa voltar só um pouquinho no tempo, porque quando a família real veio para o Brasil, o preço dos produtos ingleses passou a ser comercializado por preços bem em contas aqui no Brasil. E isso trouxe problemas internos para o Brasil. Porque a indústria brasileira, que era fraquíssima, não funcionava, não gerava impostos para o Brasil, e esses produtos se tornavam bem baratos aqui, não fortalecendo a economia interna. Mas por conta dessa birra que aconteceu entre esses dois países, então o Brasil criou uma lei que impôs à Inglaterra um aumento no preço dos produtos ingleses. Então vamos lá. Se a Inglaterra tinha uma carga tributária que pagava 15% de impostos, o Brasil estabeleceu o seguinte princípio: se você vai vender para a gente um produto que tem um similar aqui no Brasil, o imposto agora vai ser de 60%. Se você for vender um produto no Brasil que nós não temos um similar, o preço desse imposto passa agora para 30%.
Aí a Inglaterra acabou não gostando da situação e resolveu partir para o contra-ataque. Foi aí nesse conflito que a Inglaterra acabou criando uma lei chamada de Bill-Alberdin, a lei Bill-Alberdin. Essa lei determinava o quê? A Inglaterra já estava pressionando o Brasil para que acabasse com a escravidão aqui, que era algo que já não estava mais cabendo na cabeça dos ingleses, e isso tinha reflexo também na Revolução Industrial, que precisava de mercado consumidor para aquilo que estava sendo produzido pela indústria. Então, a lei Bill-Alberdin, ela dizia o quê? Que a Inglaterra tinha o direito de policiar o Oceano Atlântico e que todos os navios negreiros seriam afundados pela Inglaterra. Então, o governo brasileiro agora, Dom Pedro, ele está com um desafio. Ele não pode desagradar a Inglaterra, mas ele precisava também agradar a elite brasileira, que era a elite latifundiária. Então, o que ele fez? Prometeu à Inglaterra acabar com a escravidão no Brasil. Mas chegou para os políticos, a classe da elite brasileira, e disse, olha, nós vamos acabar com a escravidão. Mas isso vai acontecer muito lentamente. Ou seja, Dom Pedro agora está numa situação em que ele tem que agradar a essas duas forças. Então, o que aconteceu? Dom Pedro acabou criando a lei Eusébio de Queiroz, que agradou a Inglaterra, porque ela proibia definitivamente o tráfico dos africanos para o Brasil. Com isso, ele acaba desagradando a elite brasileira, porque a elite passa a ter agora menos escravos e os que tinham aqui passavam a custar mais caro para os senhores desses escravos. Aí, pessoal, o que aconteceu nesse momento? Surgiu no Brasil um camarada chamado Barão de Mauá. Porque o Brasil, nesse período, se tornou o grande produtor de café. Embora o Brasil já exportasse borracha, tabaco, já exportasse grãos lá para fora, mas o café passou a ser o grande produto brasileiro, principalmente no estado de São Paulo, onde tudo foi favorável para isso. Então o Brasil passa a ter o café, que na Europa foi descoberto e passou a ser o grande mercado consumidor do Brasil. Então os latifundiários brasileiros estavam extremamente felizes com essa situação, porque eles não queriam um processo de industrialização no Brasil, para não servir como concorrente. E aí o que aconteceu? Apareceu o Barão de Mauá. E isso aí começou a investir num processo de industrialização. Segundo o professor Ricardo, a gente não pode dizer nesse momento que o Brasil entrou em uma revolução industrial, mas que foi uma convulsão industrial. Então, naquele momento, o que aconteceu? Como a elite agrária brasileira queria se manter apenas como exportadora de produto do café para a Europa, ela acabou fazendo oposição a essa industrialização proposta pelo Barão de Mauá. Aí, o que aconteceu? A revanche desse pessoal levou muitas pessoas a tocarem fogo nas fábricas e atrasarem os trabalhos, o que fez com que o Barão de Mauá chegasse ao ponto de não ter mais condições de subsistir. Ele ficou um homem rico, mas o processo de industrialização dele acabou indo por água abaixo. Bem, pessoal, esse tema é bastante extenso, talvez a gente precisasse de bem mais tempo para a gente entrar com mais detalhes sobre esse ponto. Mas vamos aqui fechar o segundo reinado. Dom Pedro II teve problemas, porque eu costumo falar desse tema e dizer o seguinte: o reinado de Dom Pedro II estava construído, vamos dizer assim, um prédio edificado em cima de 3 colunas. Uma dessas colunas era a igreja, a segunda coluna era o exército e a terceira coluna era o apoio da elite brasileira. Então, o que aconteceu? A igreja estava insatisfeita com Dom Pedro porque ele não estava respeitando as ordens da igreja.
e se colocava acima da igreja, o que desagradava ao Papa. E é claro que a igreja não ia deixar de ficar ao lado do Papa para ficar ao lado de Dom Pedro. Também a igreja não gostava da presença dos maçons, né? E boa parte dos políticos que pertenciam ao governo de Dom Pedro eram maçons. Com isso, Dom Pedro acaba perdendo espaço. Por quê? Porque a igreja, que era um dos pilares, agora se coloca contra o seu governo. O segundo pilar que quebrou foi o exército, porque por ocasião da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro acabou voltando de lá com uma nova concepção, principalmente em relação à escravidão, e voltou de lá com pensamentos positivistas, vindo de lá da Europa, né? Os negros foram muito usados na Guerra do Paraguai, já que o exército brasileiro era fraquíssimo, e quando o exército voltou de lá, voltou com uma nova concepção, que os negros eram pessoas como qualquer outra pessoa e que não mereciam ser escravos. Então, a ideia da abolição era algo muito forte sobre ele. Com isso, há muitos mais detalhes em relação a essa questão, mas Dom Pedro acabou perdendo também o apoio do exército. E a terceira coluna que quebrou foi exatamente o apoio da elite brasileira, porque a mão de obra escrava se tornou muito cara, teve que abrir espaço para que o processo de imigração acontecesse, que pessoas viessem do exterior para trabalhar no Brasil, e Dom Pedro aí teve que intermediar as coisas, né? Também criou-se uma lei para que os imigrantes pudessem trabalhar aqui sob péssimas condições e de uma certa forma deixar a elite um tanto quanto satisfeita. Mas o resultado é que esses três pilares que sustentavam o governo, a monarquia de Dom Pedro, esses três pilares se quebraram. E ele já estava caminhando lá para o final da vida, já estava bem velhinho, e ele precisou ir à Europa para cuidar de questões de saúde. Aí no lugar dele ficou aqui a filha dele, Isabel, a popular princesa Isabel. E aí, sob toda aquela pressão que havia no momento, ela era uma pessoa muito católica, ela entendia que a escravidão era algo que não devia persistir. Então, na ausência do pai dela, foi quando veio a Lei Áurea, e aí ela assinou a abolição da escravatura no Brasil. E em 1889, aí já estava insustentável o governo para Dom Pedro, porque ele havia perdido os três pilares que sustentavam o governo dele. Aí foi quando o exército acabou se levantando e podemos dizer que houve naquele momento um golpe. A população brasileira não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e desse golpe foi que acabou resultando na proclamação da República. Então a população brasileira assistiu assim bestializada tudo o que estava acontecendo, sem saber o porquê que aquele movimento estava ocorrendo. Mas aí, 1889, aí chega o final do segundo reinado e surge, então, a proclamação da República. É isso que é o mínimo dos mínimos, mas estudem mais, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.